Olá, bom dia, bom dia! Bom dia, Davidson, tudo bem? Tudo bom, tudo bem, graças a Deus. Estamos Então aqui tá bom. na Muito nossa bom live. falar com você. Estamos aqui, né, iniciando a semana falando com você sobre temas maravilhosos aí a respeito do nosso emocional, do nosso cuidado emocional, nesse desafio que é enfrentar esse momento de pandemia, né, Davidson? Exatamente, né, Cléo? Acho que a gente nunca foi tão importante, né, no sentido profissional. Isso em todas as áreas, né? Área clínica, área empresarial, área social. Eu acho que a gente está educacional, né? Escolas estão precisando muito. E acho que a Uhum. gente não foi tão significativo, né, nesse meio como a pandemia está nos proporcionando. É verdade, é verdade. Então, essa semana nós vamos fazer uma live todos os dias da semana, às 8h30 da manhã, porém, no dia 27 será às 18 horas. Então, quem nos assistir, presta atenção nisso, né? E com você, Davidson, a gente vai iniciar a semana fazendo um apanhado bem geral, né? E vamos falar de como lidar com os papéis sociais em plena pandemia. O desafio das pessoas frente à pandemia, a essas mudanças no comércio, é muito significante, muito desafiador, mesmo porque ninguém viu isso na minha geração, na sua geração, ou, não sei, na geração da minha mãe. Eu acho que não, ninguém teve um momento tão complexo, tão complicado a nível mundial, né? Mas falando do Vale do Aço, a gente está enfrentando uma crescente e isso é muito preocupante. E a nossa parceria, né, o IDEA vem pensando em uma forma de contribuir. Então, nós queremos contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor, tenham uma qualidade de vida melhor, mesmo nesse momento desafiador. É, A palavra exatamente. está com você. É importante mesmo a gente fazer essas reflexões, Cléo, uma vez que a gente está desafiado a estar com a gente mesmo, né? Em isolamento, e estar com aqueles que às vezes não temos tanto tempo, né? De dividir no sentido de estar realmente dividindo um tempo literal de estar junto, né? Uhum. Porque o confinamento leva a isso, né? A gente estar junto com o outro. Então, se você tem uma família, né, pai, mãe, filhos, irmãos, ou outras conjunturas, né, tem filhos que moram somente com os avós, com tios, ou até mesmo república, né, que não pode viajar, tem que ficar ali com os amigos, né, com a galera que está dividindo apartamento. Então, é um desafio mesmo a gente estar com os outros, né, e fazer perceber se a fala de Sartre, Jean-Paul Sartre, né? Se ela é verídica, que o inferno é os outros, é o que ele dizia, né? Mas, ô E, Davidson, pode finalizar que eu vou te fazer uma pergunta. e aí isso vem em xeque, né? Para a gente realmente refletir e dar conta. E como o meu tema é relação aos papéis, isso também está em jogo, né? Se a Uhum. gente está realmente trabalhando esses papéis para poder desempenhá-los de uma forma mais saudável, mais presente, mais autêntica, né? E, de certa forma, também respeitosa, né? Porque o meu papel não pode sobrepor o papel do outro, né? Uhum. Ô, Davidson, eu penso o seguinte: estamos mais ou menos em confinamento. Nós não podemos sair, viajar, fazer as coisas que queremos. Então, meio que somos obrigados a ficar onde estamos, ou um ciclo de pessoas bem resumido. Como você disse aí, não sei se é o outro que é o problema, mas muitas das vezes sou eu, né? Queria que você dissesse aí como
o seu olhar clínico, o seu olhar psicodramático a respeito de que eu, né? Nesse momento, a gente acaba se deparando muito comigo mesmo. Como é que é o meu relacionamento comigo, né? Porque o do outro também vai depender de como é comigo. Como que é esse relacionamento comigo mesmo? Como é que está a minha percepção a respeito de mim, a respeito dos meus sentimentos, meus pensamentos? Então, se fala muito no autoconhecimento. Se a gente passar por esse caminho aí, esse autoconhecimento, nesse momento, às vezes, é o caminho para deixar a gente mais saudável, mais conseguir lidar melhor com os desafios, certo? Certo, mas quando eu falei o negócio do inferno é aos outros, não é meu não, é do Sartre, tá? Mas assim, o psicodrama ele tem esse olhar, né? A gente olha as relações e, né, também olha a questão da dinâmica do grupo, né? Como que o grupo se constitui, as afetividades. Mas considerando que nós, que somos psicólogos, né, Cléo, a gente sempre vai voltar para nós mesmos enquanto da questão da subjetividade, né? Em questão da nossa construção interna para a gente poder ser no mundo. E aí, uma coisa que eu fico pensando muito é justamente esse termo autoconhecimento, né? Eu acredito que eu, por exemplo, eu falando de mim, eu não quero saber tudo de mim, não. Sabe? Eu acho que seria um perigo para mim, para as minhas relações e para a sociedade, se eu soubesse literalmente, integralmente de mim. Porque senão, se eu ficar realmente nesse lugar que eu me conheço, isso pode levar, dentro dos meus papéis, outros caminhos, né? Então eu posso me tornar, às vezes, uma pessoa mais arrogante, uma pessoa metida, né? Uma pessoa, já que eu me conheço tanto, tal. Claro que é importante eu saber, né, de mim as minhas fragilidades, potencialidades e tal. Mas até quando isso, saber tudo de mim, não vai me gerar um sofrimento? Porque o que nós temos que deixar claro é o seguinte: se não gera sofrimento, né, se não gera incômodo, então por que saber tudo de mim? Né? Então por que que eu vou ficar vasculhando uma situação que aí às vezes posso estar criando, né, um princípio, um gatilho de sofrimento, quando eu sei. Agora, a psicologia é um processo de investigação, né? E isso em todas as instâncias, na clínica, nas empresas e por aí vai. Agora, é importante haver realmente esse conhecimento, né? Esse autoconhecimento de uma forma que ele vai ser usado em prol de si mesmo, e isso vai também na direção dos outros, né? Da relação, do trabalho, dos afetos. Mas o importante é entender que dentro dos papéis sociais que a gente está falando aqui, é importante explorar cada papel, saber realmente o que cada papel tem a proporcionar, a oferecer. Mas uma coisa que eu falo muito é que às vezes o autoconhecimento é como se fosse botar um ponto final em mim mesmo. E na verdade o psicodrama não acredita nisso, acredita que a gente está em formação constantemente, até a morte. Então, Você como é que eu vou conhece até botar um. onde você conhece, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, se eu me pegar assim, muita gente hoje, há 10 anos atrás, era uma coisa. Ou até ontem, né? Era uma coisa. E a gente tende a mudar mesmo. Os pensamentos mudam, a realidade muda, os desejos mudam, né? Mas uma coisa que às vezes não vai mudar é o sofrimento, porque algo tem ali que deve estar preso ao passado, né? As questões do passado e que realmente precisa ser explorado para que esse sofrimento ele diminua ou cesse, né? Então é importante trazer essa reflexão para a gente entender que os processos de intervenção psicológica ela tem que sim ter a sua grandiosidade no sentido de gerar transformação, né, com o sujeito, mas que o sujeito também aprenda os seus limites de aprofundamento. Não dá para explorar tudo. Eu acho que isso é uma hipocrisia, eu acho que isso é fake news. Ô, Davidson,
quando me vem a palavra do autoconhecimento, me vem a seguinte coisa. Às vezes você pergunta à pessoa qual que é o propósito dela, o que que ela quer para a vida dela, ela não fez esse plano, ela não tem esse planejamento. Eu acho que o autoconhecimento é saber, não a respeito de si, no aspecto psicológico, mas saber um pouco do que você almeja, do que você quer, o que que você quer fazer aqui neste mundo e o que que você quer deixar quando você não estiver mais. Com isso, a pessoa alcança alguns conhecimentos dela mesma, de princípios, de valores importantes, que a norteia nessa jornada de existência, Uhum, digamos assim. uhum. Porque eu sei que eu cheguei aqui, eu não sei como, né? Mas eu cheguei aqui. E o que que eu vou deixar? O que que eu vou fazer enquanto eu estiver? Entendo, mas aí que tá, Cleo. Essa sua fala final é interessante. Eu ouço isso muito assim. Eu cheguei até aqui, mas não sei como. Aí eu fico me pensando, você não sabe como ou você não quer lembrar como foi? Entende? Porque é a minha vida. Eu passei os processos, né? E às vezes realmente a gente esquece de alguma coisa, né? Mas o que você está falando aí é uma coisa que eu pergunto muito, muito, muito às pessoas que eu trabalho assim. O que você quer? E realmente, às vezes, isso não fica claro para as pessoas. E aí eu entendo que o autoconhecimento tem uma função de trazer essa claridade. Agora, em cima de saber o que quer, está carregado de emoções, de sentimentos, de tragédias, de traumas, né, de resistências. Aí não tem como, isso volta para a subjetividade. Não tem Uhum, como. Entende? Então, por exemplo, eu pergunto muito assim: o que que você quer? Eu não sei. uhum, Tá, mas você lembra quando você era mais jovem, o sonho que você tinha e tal? Qual que era? Eu tinha um sonho de viajar para a França, por exemplo. Então, aí em cima disso, tá, então vamos lá, vamos pensar nisso. Por que que você não conseguiu viajar para a França? Aí começa a explorar, a investigar esse anseio, né, esse desejo. uhum. Então, às vezes, construir o planejamento está muito em cima também das minhas condições, que a gente do psicodrama chama de espontaneidade e Uhum. criatividade, né? De dar uma resposta diferente à realidade. Porque às vezes, hoje, por exemplo, então, por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer uma viagem sozinha Uhum. para o Nordeste, se fosse uma mulher, por exemplo. Mas eu não vou porque eu tenho um marido que ele é ciumento, que não sei o quê. Então, assim, são impeditivos, né? Que vai tirando, né? Vai tirando essa possibilidade de pensar o que, que ela quer. Porque se ela falar o que ela quer e ela insistir nisso, ela vai ter que dar uma resposta diferente para ela, primeiro, e depois para o outro, para que essa realidade mude, Tem uma né? consequência, né? Ela precisa estar preparada para a consequência, é isso? Exatamente, até o fato dela pensar que o marido é ciumento, aí não estou falando do papel do marido, olha só, dela fazer uma reflexão do papel do marido. Então por que que esse homem é ciumento? Por que que você se sente tão oprimida, tão submissa a esse marido? O que que isso gera em você? Então, assim, às vezes a gente fica achando assim, porque eu não sei, mas não, mas considerando que a gente está em relação, muitas coisas, eu, por exemplo, eu sou casado, muitas coisas que eu queria fazer solteiro eu não posso fazer, ué. Entende? E isso vai criando Faz também parte uma do seu imagem. papel, né? Hã? Faz parte do seu papel de casado, né? Exatamente, mas se porventura eu queira executá-lo, eu vou ter que dar uma resposta diferente para mim e para minha esposa. E aí ela vai ter escolha também de aceitar ou não, né? Então é uma questão muito complexa essa questão das relações. Eu acho que está tudo envolvido a relação, ô Cleo. Ô, Davidson, por falar em relação ao coronavírus, né? Essa mudança que aconteceu sem se planejar, é, cada pessoa está enfrentando de uma forma, né? As regras, as exigências, a própria preocupação com a saúde do outro. Vamos falar de uma forma geral em relação ao papel dessa pessoa na sociedade, enquanto pessoa que estuda, pessoa que trabalha, pessoa que é esposa ou esposo, mãe ou pai.
essa mudança que aconteceu nesse mundo sem um preparo prévio, né? Tipo assim, eu tô de férias, eu vou fazer tal coisa. Não, eu tô de férias em casa, sem planejar e sem poder sair, sem poder me programar também. Sim. Eu penso, Cléo, assim, esse negócio assim, que agora que a gente tá sendo pai e mãe, na verdade eu acho que não, eu acho que sempre foi, né? A não ser você, por exemplo, que está sendo mãe de primeira viagem, então você tem modelado esse papel, né? Porque isso é a primeira experiência olha que coisa interessante, né, Cléo? Se você tivesse naquela vibe de antes, você não teria passado tanto tempo com a Ana Clara, É né? verdade. E a pandemia, de certa forma, por mais trágico que seja, está te fazendo você estar com ela, participando do crescimento dela, né? E você sendo mãe de primeira viagem, né? Estando aí participando junto do desenvolvimento dela. Não só você, como o Pedro, como o Samuel e tal. Mas o detalhe, eu acho que, assim, o que está sendo desafiado para nós é reaver esses papéis, Uhum. né? Porque mesmo que aquele pai seja extremamente ausente, ou aquela mãe, ela tem o papel de pai, papel de mãe. Talvez ela não execute todas as potencialidades do papel, mas ela tem, né? Caso contrário, ela não seria pai, não seria mãe, não seria. Então, assim, é uma forma da gente repensar o seguinte, que a pandemia, ela está questionando os papéis e falando assim, olha, você vai ter o desafio agora de saber ou de reaprender ou de ser espontâneo para responder de forma diferente essa realidade da pandemia. Com o quê? Com o papel que você tem. Então, se você é pai ou mãe e eram ausentes, e agora está ficando em casa com os filhos agora diariamente, constantemente, esses papéis estão tendo oportunidade de ser desenvolvidos. Uhum. E, ao mesmo tempo, se tem alguma questão de problema nesse papel, ele também vai ser aflorado, né? Uhum. Ele também vai ser potencializado, no sentido negativo, às vezes. Então, por exemplo, eu tenho conversado com mães que estão ficando extremamente nervosas, alteradas dentro de casa por estar justamente muito tempo com os filhos. E de sair da rotina do trabalho, e sair da rotina de ir pro salão, de fazer seus passeios, de ir ao shopping, almoçar com as amigas, de ir pro boteco. Então, assim, tá acontecendo. Só que isso é o fator emocional que vai confrontar aquele Uhum. papel social que está ali presente, né? Então, eu E acho que a pandemia você, veio para nos questionar. olha que doido, né? Porque todo mundo está tendo essa alteração do papel. Imagina que eu sou a dona de casa, sou a esposa, Aham, sou a mãe. aham. Eu estou com o meu papel todo mexido, todo desarranjado com o plano anterior. Eu saía para Sim, trabalhar, deixava o filho na escola, pegava ao voltar e seguia a minha rotina. Só que a rotina dessa criança, ou a rotina do meu esposo, ou a rotina das pessoas que estão nessa casa, também mudou. Então não é só eu que estou com essa mudança, tem a mudança do outro. Isso pode gerar um desconforto maior do que um conforto, talvez. com certeza. Porque é novo, né? Uhum. E o novo, ele nos desperta justamente para aquilo que eu tenho que mudar. Então, toma-se evidência as minhas mazelas da relação, né? As minhas dificuldades de relacionar. Então, o fato é, estar nesse momento com o outro é um momento difícil, porque os papéis, Cléo, né, é a forma do funcionamento do indivíduo. Então, por exemplo, se a pessoa nunca foi dona de casa, ela vai estar agora desempenhando um novo papel de ser dona de casa. Uhum. Entende? Por exemplo, aquela pessoa que tinha empregada doméstica ou diarista e que não precisava fazer nada dentro de casa há anos. Uhum. Então ela vai ter que voltar a desempenhar, a não ser que ela realmente nunca foi dona de casa, nunca limpou casa, aí é um novo papel. Mas se foi algo que você já fez na adolescência, quando você era jovem adulto, então você vai retomar esse papel para
novamente tentar desempenhá-lo. Então, o desafio está justamente nisso. Estar agora em isolamento é uma forma da gente justamente colocar em prática e talvez realmente que esses papéis possam ser alterados de forma que a gente quer que seja positiva, mas ao mesmo tempo evidencia aquilo que eu não dava conta, ou que eu não dou conta, ou que eu estou descobrindo que eu não dou conta, né? Uhum, Por quê? Porque o convívio é isso, uhum. né? Conviver é uma arte. Conviver é difícil demais. Davidson, é interessante você dizer isso, porque a gente encontra pessoas que reclamam de trabalhar. Hoje nós estamos com um desafio bem grande em relação ao trabalho, né? Às vezes as pessoas querem um emprego, ou começam a trabalhar, daí a pouco está reclamando do trabalho. Ficam querendo as férias. Hoje nós temos pessoas que estão trabalhando, de certa forma, com risco, né? Tem as pessoas que estão trabalhando e tem pessoas de risco em casa e precisam voltar para casa. E tem as pessoas que não estão trabalhando devido a essa mudança. E algumas irão até perder o emprego. Sim. O que você tem a dizer a respeito disso? Se não foi mudado, pode ser mudado ou pode até perder esse papel de trabalhar que é tão importante. Cleo, eu acho que o momento realmente não é de estabilidade, mas de instabilidade, Uhum. né? Todos E já nós. estava antes, né? E nunca foi Mas aí tão que, estável, porque a gente não sabe. mas aí que tá. Até pouco antes da pandemia, de certa forma, eu converso com muitos profissionais e psicólogos e pessoas. Muitos achavam que esse ano de 2020 seria um ano da virada. No sentido assim, das coisas realmente estarem melhorando. E os números econômicos vindos dos governos não são mentiras. Né? A Uhum. economia estava crescendo, é fato. Né? Então não tem o que ficar questionando. Agora, a estabilidade tomou proporção de instabilidade. E isso gera mesmo abalos, né? Abalos subjetivos, abalos emocionais em cada pessoa, justamente as inseguranças, tá? Inseguranças essas, como você disse, né? Perder o emprego, a escola do meu filho não vai abrir, como é que vai ser o ano letivo dele, né? Ai, como é que eu vou pagar as contas? Porque a minha queda nas vendas, no trabalho caiu. Então, a instabilidade gera um abalo realmente na condução dos papéis, tá? Uhum. E por isso, eu acredito assim que as pessoas têm que compreender o seguinte, igual você falou, pessoas que não trabalham, que não gostam de trabalhar, tal, tal, tal. Tá, ok, mas lembra que para ele comer um pão tem que ter um padeiro, tem que ter a padaria. Entende? Então ele não está só nesse mundo, ele está em relação, mesmo que não seja direto, mas está em relação, né? Uhum. E detalhe é esse, as pessoas têm que entender que ninguém está de férias, no sentido assim, 3 meses de férias, eu vou falar, né? Aqui que são ativos, que gostam de... Eu, por exemplo, eu gosto demais de trabalhar, mas uma coisa que a pandemia trouxe assim, de importante para o papel que eu desempenho é que me abriu possibilidade de realmente trabalhar outros papéis ou criar outros papéis. Né? Uhum. Então, caí nessa parte online, né? Eu tenho feito trabalhos online aí. Ontem eu fiz um grupo online. Todo domingo eu faço um encontro online de psicodrama, né? Com intervenção prática, né? De 1 hora, de 9 às 10 da noite. E isso tem me abrido portas, assim. Eu tenho tido muitas ideias de Uhum. como ampliar, expandir, aprofundar, né? Criar novas formas de trabalho, no sentido de usar realmente o recurso tecnológico. E isso não é só eu. O mundo todo está fazendo isso, né? O recurso tecnológico, ele já existia, ele estava Sim, acessível e houve um crescimento no acesso a essas ferramentas devido a essa nova mudança, né? A essa nova forma de ver e fazer as coisas. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade para adaptar,
outras já estão prontas, já estão fazendo, vão fazer com mais intensidade, e outras vão se alinhar para encaixar isso dentro da realidade delas, né? Mas aí que tá, Cléo, todo o sistema, né? Eles estão falando que a gente está vivendo, se eu não me engano, a quarta revolução industrial, né? Que é a revolução a partir da tecnologia, da internet. Mas a cada momento, a cada tempo, aqueles que não acompanham o desenvolvimento sucumbem mesmo, né? Infelizmente, o sistema que rege ali a sociedade e tal, ela consome pessoas assim, né? Então, as pessoas, na verdade, têm que se despertarem para isso. Claro que vai gerar sofrimento, vai gerar adoecimento, né? Vai gerar conflitos, mas, ao mesmo tempo, será que o conflito é pela questão do recurso que vai ser utilizado ou por suas situações interiores que estão ali resistentes a esse fato, né? Porque é um processo de aprendizado, né? Aprendizado mundial. Então a gente vai ter que realmente se reformular nesse momento. Agora, é uma questão de realmente cada um pensar, né, por si próprio, como que o meu papel profissional ele vai ser desempenhado com essa nova realidade. Vou te contar um detalhe, assim, vou confidenciar um fato incrível. A minha mãe está aqui em casa, passou o fim de semana aqui com a gente, e tem 2 semanas que ela tem um celular com touchscreen. Touchscreen, né? Ela nunca teve um celular touchscreen. Ela tem 61 anos. Sabe? Mas por quê? Porque chegou o momento dela, ela percebeu, no momento dela, que ela precisava estar em contato com as pessoas, com as irmãs dela, com os filhos. Eu tenho um irmão que mora no Espírito Santo, né? Não pode E ele viajar sempre reclama, pra lá, né? não pode, e sempre reclama assim, pô, a gente não consegue entrar em contato com você, você não tem telefone e tal. E ela, né, claro, no momento que ela achou oportuno, ela resolveu encarar essa realidade. Aí, às vezes, quando ela vem, eu tô com dificuldade aqui, eu não sei fazer, como é que faz isso aqui? Ela fica com raiva e tal. Mas eu falo, não, mãe, vai cutucando aí, vai mexendo, né? Tem que futucar, né? A gente vai futucando e vai Você trouxe aprendendo. uma coisa interessante, Davidson. Essa é a minha primeira live, né? Que bom, meu. Bate-papo. E recentemente eu entrei em uma live e estava o Cortella, seria o Cortella mais o. Ai, fugiu agora o nome. E eles estavam com dificuldades de se encontrarem na live. Então, olha, fugiu o nome do cara agora, o Leandro Carnal? Karnal. Eu tô assim, gente, se eu tiver o mesmo problema que o Karnal, então não tá tão ruim assim, né? Logo o Karnal e o Cortella, né, são referências. Então assim, aí o Karnal ficava assim, ô Cortella, se você já entrou, dá um oi aqui, me chama aqui, né? Não sei se eu já perdi e tal. Ele tava procurando e não entrava, não achava e tal. Eu tô assim, gente, isso pode acontecer comigo agora que eu entrar e chamar o Davidson, né? Não, aconteceu comigo. Esse problema é o problema que se eu não tivesse ao vivo, eu não ia ter. Uhum. É verdade. Eu fui fazer uma live tempos atrás e aconteceu um problema na live, assim. A pessoa, ela não mostrava o vídeo dela, ficava toda embaçada. Depois eu fui entender, uma amiga minha veio me explicar como é que isso acontece. E é aí que eu entendi como que acontece. Mas eu fiz uma live inteira assim, a pessoa parada, paralisada, a gente conversando, a voz dela rolando. E fomos assim, né? Mas aí que tá, Cléo, o fato é esse, mesmo com a diversidade, né? Mesmo que muita gente viram a live e tal, a gente tem que se pegar no aprendizado, sabe? E reconhecer esse momento assim. Agora, o que tem acontecido, pessoas que já têm casos, né, de ansiedade, de depressão,
pânico e tal. Com o isolamento, muitos têm se aflorado, né? Tem aumentado a intensidade. E aí, graças a Deus, que a psicologia foi para o virtual. Então, você está vendo muitos atendimentos online, sabe? Ontem mesmo eu descobri um cara em Teresina, no Piauí, o Emerson, psicólogo Emerson, que está fazendo atendimento online virtual voluntário. Não só ele, como o governo disponibilizou um link, o CRP, né? Outras pessoas estão fazendo, os grupos de estudo que eu conheço, que é o GESPOM, que é de Aracaju, né? O pessoal de Floripa, que tem um outro grupo de estudo lá em psicodrama que também estão fazendo. Então, assim, existe. O bom que existe. E por existir, as pessoas têm que aprender a usar. E nós estamos, né? Nós do IDEA estamos com atendimento. Nós também. Eu estou atendendo online. Quem quiser atendimento online, é só entrar em contato. Exatamente. Então, se quiser contar com o IDEA, a gente direciona um dos nossos profissionais para fazer o atendimento. O Pedro Paulo, né, seu marido, que é coach, só faz atendimento online também. Você... Ele já estava no online antes da necessidade. Ele já era um ser virtual. Era um avatar. Ele só confirmou, tipo assim, ó, o mundo de vocês estão no físico, então vem para o online, porque lá tá... Ele já estava navegando há tempos, né? Então, muito aprendizado já. Então, ele sofreu menos com isso. E ele, 90% do trabalho dele é feito online e é feito com pessoas de fora da região do Vale do Aço. Isso é muito legal. Eu acho que o mundo se abriu, né? O mundo se abriu. Isso é legal, mas isso também, o Davidson, é dado preocupante. Por quê? Ele tem ajudado pessoas do mundo inteiro, ou melhor, do país inteiro e até no exterior. E nós temos profissionais que estão com dificuldade aqui na nossa região e que não têm abertura para ver de outra forma. Eu entendo, Cléo, que o virtual tem o seu lugar agora, né? Um lugar de importância, um lugar de respeito, um lugar de uso mesmo. Mas eu, enquanto psicodramatista, eu reforço o seguinte, e eu vou defender essa bandeira literalmente, que é o quê? Nada substitui o presencial. Nada. O virtual serve. O virtual serve. Ele serve. Que bom que existe para a gente conectar com familiares que estão no exterior, né? Para a gente conectar com as notícias do exterior, com cursos de fora. Serve. O virtual serve. Mas não substitui o presencial. Vulgo que nós estamos passando e nunca vi falar tanto de abraço como agora. Dá vontade de dar um abraço. O abraço só é dado presencialmente. Eu acho o seguinte, antes de iniciarmos, quando estávamos organizando para fazer a live, eu tinha pensado o seguinte, colocamos a tua foto do troca sua dor por um abraço. Hoje tem várias pessoas, muitas pessoas não estão enfrentando bem esse momento de pandemia. Eu ia te fazer a pergunta, e vou fazer ela agora, que é o momento oportuno. Como fazer, né, para sentir abraçado mesmo sendo online? Sim. Isso é importante também, é um exercício que eu percebo. Claro que quando eu falo que o abraço presencial é muito melhor, né? Mas o sentir abraçado virtualmente também vem um lugar, né, Cléo, que você mesmo disse há pouco tempo aí, né? O lugar da abertura. Né? Você citou os profissionais, mas agora expandido para o todo, né? É o lugar da abertura. Então, quando alguém vem, né, mandando alguma coisa boa, sendo sincero com você, no sentido de realmente transmitir uma boa energia, de te desejar o melhor, sabe? Para a gente passar por isso o mais rápido possível. É justamente a gente permitir que isso entre em nós. Né? Que isso tem que entrar em nós. Senão, realmente, a gente vai enlouquecer. Vai ter crise, vai ter surto, sabe? As relações vão deteriorar, vão romper,
né? Já saiu um dado aqui que eu estava vendo, que na China já aumentou não sei quantos por cento de separações, de divórcios, devido a isso, né? Mas mesmo assim, mesmo que estando junto, esse abraço, ele possa ser dado com o seu companheiro aí e tal, mas aqueles que vêm de fora tem que ter essa permissão de se sentir abraçado. Então ainda bem que existe aí o recurso de videochamada, né? As plataformas, os aplicativos, para a gente se ver, para a gente mandar mensagem, para a gente compartilhar carinho, afeto. Agora, ainda assim, eu acho que serve, mas não é totalmente suficiente, porque nós somos seres de afeto, contato, de toque. Na verdade, a gente está obrigado, Obrigado, estamos obrigados. momentaneamente, né? Eu gosto muito do contato com pessoa, do contato presencial. Já cumprimento querendo abraçar, né? Vou botar o coraçãozinho aqui só para falar que eu tô aberto. Tem um tanto de pessoas que são sinestésicas, assim, e esse contato é importante. Outras pessoas com outros perfis não importam com esse contato. Acho até bom, né? Outros não importam, mas são pessoas duras, né? Resistentes. Às Gostei vezes. desse coração aí. Tem que estar aberto aqui, ó. O coração tem que estar aberto, né? Eu tenho, na verdade, Cléo, eu tenho sofrido pouco nesse momento, porque eu tenho buscado me organizar as minhas tarefas, organizar o mestrado que eu estou terminando, né? Me organizar, aproveitando a minha casa. Eu sei que chega uma hora que fica monótono, né? Aproveitar a minha esposa que está comigo, aproveitar os momentos. Então, às vezes a gente vai lá, pega minha mãe, pega a mãe dela, traz para cá, faz o almoço e tal. Mas é importante entender isso, que a gente tem que se buscar realmente se organizar, né? Para quando as coisas voltarem, né, aquela vida cotidiana do encontro, né, de estar junto, que a gente possa estar melhores, né? Melhores para poder estar com o outro, literalmente. Então a gente tem que se preparar mesmo. Eu acho que é um momento de casulo para nós. E os papéis estão nesse casulo se formulando, se desenvolvendo, né? E aí lembrar que o casulo ele vai ser rompido em alguma hora. E que a gente possa sair dele, né? Então é importante a gente estar com esse coraçãozinho aberto, sim. E é um momento de que se possa planejar melhor até, né? Porque quando você tem um tempo de planejamento, você consegue pensar, apesar de não sabemos que futuro é esse, quando que estaremos de volta sem os riscos, sem os medos, sem as preocupações relacionadas ao coronavírus, né? Que a gente possa voltar com mais organização, com norte para as ações presenciais, né? Isso é o ideal, né, Cléo? Eu sou muito mais realista do que idealista, assim. Eu acho que o ideal seria isso. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer que a gente não dá conta. Tipo assim, tá, eu tentei, mas eu não dei conta, eu vou pedir ajuda, aí eu vou ligar para a Cléo que tem uma visão, eu vou ligar para o Pedro. Eu acho que é importante a gente fazer esse movimento, sabe? A gente não sabe tudo, a gente não vai conseguir entender tudo que está na internet que nos ensina também, né? Às vezes vai ter que ser alguém. Então, acredito eu que o maior desafio é descobrir justamente aquilo que eu não dou conta, não sirvo, eu não desenvolvi o suficiente naquele papel. E, de certa forma, a gente quer buscar desenvolvimento, psicólogo. É psicólogo. Entende? Essa coisa de, vou procurar não sei quem. Psicólogo. O mal Aí eu vou falar uma coisa para você. O mal da procura por psicólogo é quando o bicho está pegando. Né? É igual gente que só vai para a igreja quando o bicho está pegando. Aí quando as coisas estão boas, ele sai. Né?
Mas é nesse sentido, a gente tem que fazer o movimento seguinte, que a psicologia não é só para tratar o sofrimento, mas também para o desenvolvimento. Então, as pessoas veem muito como prevenção, né, no sentido de tratar a doença. Mas às vezes a gente tem que pensar na promoção também, nessa prevenção de não adoecer, de estar bem. Então, por exemplo, as pessoas têm que começar a entender que, pô, tá, eu tô bem, tô tranquilo, tô lidando bem com as adversidades da vida. Mas eu tô querendo desenvolver uma outra coisa na minha vida, tal, desenvolver, por exemplo, eu tô trabalhando com pessoas que não sabem fazer oratória. Mas aí o detalhe, né? É uma oratória. Aí quando a pessoa vem, a gente faz o processo, às vezes ela nem sabe que aquela oratória está presa a uma situação emocional, e aí nós vamos descobrir do coisa. Mas às vezes, mesmo que seja só para oratória, ela está se promovendo, ela está promovendo saúde para ela mesma, porque ela está antecipando, e ao mesmo tempo está desenvolvendo o papel. Eu penso que se você buscou a ajuda de um psicólogo para solucionar um ponto específico, você desenvolve mais do que isso. Se for Com um certeza. que esteja Com trabalhando da forma que você deveria. Com certeza. E psicólogo faz isso aqui com a gente, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Traz uma luz para nós aqui, o solzinho. Já vou deixar aqui, ó. Ué, olha onde que ele tá apontando, para minha cabeça, né? E aí, a Juliana que tá aí participando com a gente, ela falou assim, escuto muito que para o novo entrar, é preciso deixar o velho ir. Isso significa necessariamente deixar tudo ir, até as vivências ruins e boas. Eu não acredito nisso, tá? Já vou adiantar. Eu acho que a gente tem que aprender com o que aconteceu, com o que tem, né? Agora, o que vai valer para os meus papéis serem bem aproveitados é a intensidade que eu coloco naqueles momentos ruins, né? Naquelas situações trágicas, traumáticas, e com isso eu tenho que aprender a desempenhar justamente lidando com aquilo que eu vivi. Porque se você perguntar uma pessoa assim, que foi, por exemplo, abusada sexualmente, você esqueceu? Não, ela não vai esquecer. Ela viveu. É o problema, né? Tipo assim, isso é velho, deixei ir. Tá, é velho, tem que às vezes deixar ir mesmo, mas você não vai esquecer. E como é que você vai lidar com isso? Eu penso, Davidson, que às vezes as pessoas querem fazer um radical. Nossa, para eu alcançar tal coisa, eu preciso... É como se eu tivesse que deletar algo meu, né? Algo que foi construído ao longo da minha vida e não dá para deletar ele só porque eu detesto ele agora. Eu posso agregar ao lado dele algo que eu queira trocar até que ele fica menor e esse que eu quero sobressai. É o meu ponto de vista a respeito dessa mudança que as pessoas querem fazer, tipo, da noite para o dia. Tipo, amanhã eu já vou estar com isso que eu quero, ou com esse nova forma. E nada funciona assim, né? Nada funciona da noite para o dia. Com as coisas internas também, você construiu ao longo de um tempo, ao longo da sua vida até. Não dá para você falar assim, agora eu não quero mais, vou jogar por terra. Não tem jeito. Não tem jeito, mas é importante você falar isso, porque eu, por exemplo, eu tive um momento de ansiedade também aqui nesse isolamento. Eu comecei a entrar muito na vida virtual, né? Explorando um pouco mais, exercendo um pouco, criando realmente, desempenhando esse papel do virtual, né? Jogando, ele chama de role-playing, jogando esse papel, e aí começa a criar papéis, né? Eu começo a criar aquele curso, aquela live, aquela coisa. E eu comecei a ficar ansioso com isso, porque eu fiquei assim, nossa, eu tenho que fazer isso na internet, eu tenho que criar isso, tenho que criar aquilo. E depois, aí vem aquela coisa que você falou da organização, do planejamento, né? De ter um roteiro de coisas para fazer. E eu parei e falei assim, aí veio a luz, né? A luz. Aí veio a luz, eu falei assim, gente, se antes da pandemia eu já era cheio de coisas para fazer, né? O tempo era escasso. Agora que eu tô com o tempo para terminar minha dissertação de mestrado,
Eu estou inventando, encher de coisas de novo. Aí fica aquela coisa assim, mas por que está todo mundo fazendo? Você está perdendo oportunidade. Esses pensamentos, né? Só que aí que tá, só. Tá acontecendo, as pessoas estão fazendo. Mas quando eu for, às vezes o resultado pode ser diferente. Então eu abri mão, né, de muitos projetos que eu tinha começado a pensar e até escrever para fazer na internet, como dar curso online, tal, porque eu preciso focar no mestrado. Eu preciso terminar isso. O prazo está extinguindo, está acabando. Então, o que que eu fiz? Eu abri mão mesmo, já tinha conversado com algumas pessoas sobre o que eu estava fazendo, as minhas ideias. Eu falei assim: olha, paralisa tudo. Tá tudo paralisado, engaveta tudo. Por quê? Porque não dá, não dá. Eu preciso fazer essa organização interna para eu poder conseguir. E outra coisa, e aí se eu sei que se eu ficar vendo live, ficar participando de um monte de coisa na internet, isso vai também me voltar a questionar, que você está parado, que você não está fazendo, eu também abri mão de ver algumas coisas. E esse Eu não fico vendo mais. Muito grande, eu acredito, das pessoas que estão trabalhando de casa, né? Por quê? Porque, de certa forma, as pessoas não lidam muito bem com a gestão do tempo delas. Exatamente. E aí a empresa meio que fornece essa organização. E ela, tendo que fazer isso, às vezes ela se perde e deixa de selecionar as coisas mais urgentes ou importantes para serem feitas primeiro. Exatamente. E aí o detalhe, né? Agora voltou a gestão da vida, né? A gestão da vida. Eu nunca lavei tanta roupa, eu nunca lavei tanta vasilha, sabe? Então, assim, é um momento da gente realmente poder voltar para nós, né? E se organizar. Então, eu parei de ver jornal na TV, vejo algumas coisinhas, assim, muito poucas, né? E coisas na internet também tenho parado um pouco, tenho feito algumas coisas, porém eu tenho produzido muito aqui no meu objetivo. Agora, quando acabar, eu me sentir realmente livre dessa etapa, pô, aí é outro momento, talvez eu vou estar mais amadurecido emocionalmente ou intelectualmente, talvez vai vir outras ideias melhores. Então eu tenho que respeitar também a cada tempo na minha vida. Senão, Verdade. descabela, né? Ô, Davidson, o nosso tempo está caminhando para o fim aqui. Só vou fazer uma chamada para a agenda de amanhã e vou deixar a palavra com você para fechar. Amanhã, às 8h30, estaremos novamente com outro tema. Espero todos vocês lá. Esteja conosco. Vamos falar sobre relacionamento pais e filho na quarentena. Nós estaremos... Com quem que é? Oi? Com quem que é? Com a Priscila Fernandes. A Priscila é fera, só. A Priscila é fera, estará conosco, apoiando aí os pais que estão com esses desafios de estar com os filhos em casa. Eu não tenho esse desafio ainda, porque ele já estava comigo em casa antes, não estava na escolinha, não estava na creche. E eu estava voltando para o escritório. Então, os desafios são outros, mas se aplicam alguns deles. A Priscila já tirou algumas dúvidas aqui. Mas amanhã estaremos com ela. Para encerrar, dá para as palavras finais aí, Davidson, por favor. Ok. Bom, Cláudio, primeiro quero agradecer, né, o convite, poder falar um pouco com vocês, né, sobre esse momento. Quero dizer para as pessoas também que o Ideia é uma casa, né, de muito trabalho, de pessoas muito bacanas. Eu sou muito grato à Cléo, ao Pedro, por ter me dado a oportunidade de estar na casa. Então, me sinto mesmo pertencente à casa do Ideia. E falar o seguinte, como esse sol aqui, ó, a psicologia para mim é como fosse esse sol que ilumina, né? Que possa trazer uma iluminação para o nosso meio de vida, para o nosso pensar, para o nosso sentir, e que as pessoas precisam usar a psicologia, né? Para poder realmente desenvolverem, e que seus papéis sejam papéis bem desempenhados, com sua integralidade, com sua potência ao máximo. Tá? Vou pedir, Cléo, rapidamente, para quem quer me conhecer mais,
Psicodrama do Leste Mineiro, aí no Instagram, e o meu canal do YouTube, Psicodrama por Daverson Tófano. Tá ok? E todos os domingos estou com o psicodrama público online, gratuito. É uma intervenção em grupo online e está sendo muito legal os momentos que a gente está tendo lá. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. E estamos atendendo online, viu? Contrata a gente, chama nós. E vocês encontram o Davidson Tófano também no Ideia. Né? No Ideia. Na No rua Ideia. Tiradentes, número 192, onde podemos aí conversar e alinhar assuntos para estratégia de vida em frente ao coronavírus ou até outros momentos da vida também, né? Exatamente. Então, agradecer aí a Juliana, que está compartilhando aí, Cléo, os seus comentários, né? O pessoal aí, ó. A Euzineide, que vai estar com a gente também mais para frente, com a live, a Fernanda e todos os demais que participaram aí com a gente. Tá? Muito obrigado. Muito E é isso obrigada. aí. Vamos que o dia promete, a semana promete. Obrigada, Davidson. Obrigado pela parceria. Estamos sempre juntos aí. Vamos em frente, vamos junto nessa, enfrentar os desafios que se propõem. Ok. Forte abraço a todos, gente. Boa semana. Para você. Um abraço a todos. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar.